Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Que culto maravilhoso nós estamos oferecendo ao nosso Deus, porque o Senhor já se fez presente aqui no nosso meio, já falou conosco através dos louvores, e eu creio que Deus tem algo ainda a falar aos nossos corações. Estamos muito felizes por esse projeto da nossa igreja, onde está nos motivando a orar mais, a buscar mais ao nosso Deus, e quando essa igreja continuar nesse propósito, os céus se moverão a favor do seu povo. Amém, irmãos? Quero louvar ao Senhor aqui pela vida do pastor Oséias, por ele ter nos convidado para estarmos aqui ministrando a poderosa palavra de Deus. Eu sei que toda honra e toda glória é do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Já foi falado hoje bastante nesse nome, né? Neemias. É porque nós vamos crescer juntos. Vamos crescer na palavra. Vamos crescer no exemplo, na postura deste homem que tanto tem nos ensinado. Neemias no capítulo 1. Vamos estar lendo até o versículo 11. E diz assim a palavra de Deus: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que ficaram no cativeiro, lá na província, está em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu o quê? Ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu que eu hoje lhe faço perante ti, de dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nós corrompemos contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o seu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredirdes e vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá eu o ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali habitar o meu nome. Eles são teus servos, e o teu povo que resgataste, com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos, e a oração do teu servo, e a oração dos teus servos, que desejam temer o seu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Amém. Você pode glorificar ao Senhor nesta palavra?
pode tomar o vosso assento. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós sabemos que Neemias, ele é chamado livro pós-cativeiro. A cidade de Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor no ano de 586 a.C. A Babilônia naquela época era um grande e poderoso império do mundo. Jerusalém ela foi cercada, foi invadida, foi destruída. O templo foi derrubado. E aqueles que não passaram a fio da espada e não morreram de fome, foram levados para o cativeiro babilônico. E ali ficaram 70 anos, como foi dito pelos profetas. E após esses 70 anos, o povo começou a retornar a Jerusalém. Primeiro sob a liderança de Zorobabel, e depois sob a liderança de Esdras. E é nesse contexto que vocês vão entender que um homem se posicionou cheio de coragem, de ousadia para mudar a história de uma nação. Neemias ele estava a aproximadamente 1.400 quilômetros de Jerusalém. E ali a palavra de Deus nos diz que ele recebe a visita de alguns homens ali dos judeus, e também Anani, seu irmão. E quando ele recebe essa visita, Neemias, ele faz essa pergunta, querendo saber o que aconteceu com os judeus que escaparam e não foram levados para o exílio, e quis saber também acerca de Jerusalém. Nós vimos aqui que é provável que Neemias nunca tivesse ido a Jerusalém, talvez não conhecesse os seus conterrâneos, porque ele faz essa pergunta ao seu irmão, querendo saber o que estava acontecendo na sua cidade, no meio do seu povo. E nós vimos aqui que a resposta não foi agradável, não foi favorável, não alegrou o coração de Neemias, porque aqui está dizendo que os restantes que não foram levados para o exílio, se achavam lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Aqui nós vemos que fazer uma pergunta é porque estamos interessados em saber uma resposta. Mas nem sempre a pergunta que nós fazemos, vamos receber uma resposta favorável. Nós aqui no Brasil, não sei em outros países, nós temos o hábito de perguntar, ou quando damos bom dia, boa noite ou boa tarde, perguntamos, tudo bem? E as pessoas geralmente respondem, está tudo bem. Mas em algum desse contexto, nós sempre encontramos com alguém que diz, não está nada bem. E quando alguém diz isso, é porque aquela pessoa quer contar o que está acontecendo. Mas nós entendemos que no tempo corrido que nós vivemos, diante de muitos problemas e dificuldades que nós enfrentamos, cada um tem os seus problemas, cada um passa por suas provações, cada um tem os seus dramas, os seus traumas. E quando alguém quer falar a respeito, nem sempre a pessoa está com tempo para ouvir. Às vezes a pessoa começa até a conversar, mas logo é interrompido por alguém que diz, será que essa conversa pode ficar para um outro momento? Porque estou sem tempo, porque eu tenho um compromisso. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que Deus está levantando uma geração que se importa com o outro. Uma geração que vai ajudar o outro. Uma geração que vai ouvir o outro, porque Deus tem chamado uma geração de intercessores, alguém que se importa com o outro e se
coloca na brecha para orar, para poder estar ali ajudando, dando uma palavra, jejuando, estendendo a mão. Qual é o seu nível de importância a respeito do outro? Qual é o seu nível de interesse pela situação do outro? Essa cidade estava há mais de 100 anos debaixo de escombros, de ruína, o povo na pobreza, na miséria, vivendo na opressão. E nenhum homem sequer se levantou para tomar uma posição e ajudar aquela nação. Mas Deus olhou e viu um homem que estava a mais de 1.400 quilômetros daquele lugar, que eu creio que estava ali na cidadela de Suzã, debaixo da autoridade do rei Artaxerxes. Não por um acaso, porque em tudo Deus tem um propósito. Neemias não estava ali por acaso. Deus abre porta onde não tem porta. Deus traz à existência o que não existe como se já existisse, e coloca um filho dele para que no momento que ele precisar usar para mudar a história de uma família, para mudar a história de uma igreja, para mudar a história de uma nação, para mudar a história de um povo, esse filho precisa entender e dizer ao Senhor: eis-me aqui. E Neemias estava ali, servindo ao rei como copeiro. Parece aos nossos olhos que é uma profissão insignificante, mas não era. Era uma profissão que trazia para Neemias conforto, mordomia. Tinha acesso ao rei, era o homem da confiança do rei. Porque tudo que o rei iria comer passava primeiro por Neemias. Tudo que o rei iria beber passava primeiro por Neemias. Ele comia, ele bebia da comida do rei, porque se caso tivesse envenenado, salvaria a vida do rei, porém a dele se perderia. Era um homem que vivia diariamente em uma zona de perigo. Mas até ali a boa mão do Senhor guardou Neemias, porque havia um grande propósito. Você já parou para pensar que o lugar que você se encontra hoje não foi por acaso, foi Deus que te plantou? Você parou para pensar que essa empresa que você tem, que essa faculdade que você estuda, que esse ambiente de trabalho que você frequenta, que essa igreja pela qual você serve a Deus, não foi nada por acaso, é um propósito do Pai? Porque Deus está dizendo: estou levantando uma geração para transformar. E é onde que você está que Deus vai permitir que venham situações para que você se posicione para fazer a diferença na vida de alguém. Talvez você possa dizer: mas eu não tenho recurso, eu não tenho nenhuma condição de ajudar alguém. Mas eu quero lhe dizer que você é um intercessor, você é uma intercessora. Talvez tenha alguém sentado do teu lado precisando de ajuda. Talvez tenha alguém sentado do seu lado que vai ser resposta de que você vai ser resposta de oração para esta pessoa. Porque você tem este poder que Deus já te deu. Ele já te deu essa autoridade, Ele já te deu essa unção, Ele já derramou sobre você essa graça. Nós precisamos entender que precisamos ser sensíveis à voz do Senhor, para quando o Senhor falar conosco, não sermos negligentes, não sermos esquecidos. Mas o Senhor, Ele conta comigo e com você, porque eu e você temos um valor precioso diante do Pai. Neemias, ele se envolveu com aquela situação. Irmão, se você estudar um pouquinho mais profundo as condições que estavam a cidade de Jerusalém, ninguém se atreveria a querer
fazer alguma coisa. Era humanamente impossível. Mas alguém que foi sensível àquela informação, e a partir do momento que ele teve acesso àquela informação, ele se responsabilizou com aquilo que ele ouviu. Porque a palavra de Deus nos diz: tendo eu ouvido essas palavras, ele teve uma reação. Ele simplesmente sentiu a dor do seu povo. Aqui a palavra de Deus nos diz que ele sentou, chorou, lamentou por alguns dias, esteve jejuando e orando perante o Deus do céu. Sabe por quantos dias Neemias estava comprometido, envolvido com aquela situação? 4 meses, orando, jejuando, chorando e clamando ao Deus dos céus. Ele não desistiu. E nós corremos sempre esse risco de começarmos empolgados, orando, jejuando, adorando ao Senhor, chorando. Mas quando nós não estamos vendo resposta, nós geralmente desanimamos e desistimos da caminhada. Desistimos de interceder. Desistimos da causa impossível pela qual nós estamos empenhados. A partir do momento que alguém na sua casa, na sua família, passa algo para você ou tem uma necessidade e você sabe dessa necessidade, você já é responsável por ela. E o Senhor esta noite está dizendo que a vitória virá quando você se posicionar dentro desta situação que você está vivendo. E Ele manda dizer: não desista, prossiga, seja perseverante, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E o resultado vai alegrar teu coração. Não desista de orar pelo teu esposo. Não desista de orar pela tua esposa. Não desista de orar pelo teu amigo, pelo teu vizinho. Não desista de orar pela tua cidade, por esse estado. Não desista de orar pela nossa nação. Porque o nosso Deus, Ele está no controle de tudo. Ele sabe o que está fazendo e Ele sabe como vai te dar vitória. Mas muitas vezes nós queremos desistir porque nós queremos resultados imediatos. Na proporção que Neemias orava, na proporção que Neemias jejuava, na proporção que Neemias chorava, Deus estava dando estratégia, Deus estava abrindo a visão, Deus estava dando uma direção, Deus estava dando um projeto. Aleluia! Talvez você está dizendo: mas na situação eu não vejo saída. É porque você ainda não se comprometeu, não se envolveu, não buscou a vitória acima de qualquer coisa, mas em oração, em jejum, nessa busca constante. Porque a oração de um justo tem muito poder. Mateus 21, 22 diz que em tudo que pedis na oração, crendo, o recebereis. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Aleluia! É na insistência. Porque Deus vai fazer uma grande reviravolta na sua vida quando você se comprometer. Gente, Neemias era copeiro do rei. A partir do momento que ele abriu o coração para servir ao povo que estava lá em vários problemas, uma chave foi virada na vida de Neemias. Ele simplesmente descobriu o seu chamado e a sua vocação. Muitas vezes Deus tem nos colocado em situações porque Ele quer despertar em você o dom que está em você, uma chamada, uma vocação. Então não menospreze o tempo das pequenas coisas, porque o que Deus vai fazer vai ser tremendo. Você vai olhar para a sua história e vai dizer: eu nunca
Nunca fui capaz de pensar tão grande, tão alto. Eu nunca imaginei que ia fazer tão grande coisa. Eu nunca imaginei que algo extraordinário poderia chegar nas minhas mãos e o resultado ser um resultado positivo, que a história iria contar de geração a geração aquilo que eu me comprometi a fazer. Deixa um legado para a tua família. Deixa um legado para a tua família. Há um poder muito grande na intercessão. No versículo 5 diz que Neemias fez uma oração, reconhecendo a grandeza, o poderio, a majestade de Deus. E ele disse: ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. O intercessor, ele precisa conhecer, saber a grandeza do Deus a qual ele está orando. O Deus que nós oramos é um Deus que fala, que vê, que ouve, que age, que não dorme. É o Deus vivo. Não podemos entrar na presença de Deus com dúvidas, nem tampouco diminuindo o seu poder. Ele é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Ele mede os céus a palmos, ele enfileira as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Ele tem todas as nações do mundo como uma gota de água que cai de um balde. Esse é o nosso Deus, o poderoso Deus, o temível Deus, o grandioso Deus. Não há outro Deus como o nosso Deus. Porque duvidamos dele? Porque diminuímos ele ao nível do nosso problema? Se ele tem o poder dos céus e na terra, basta uma palavra e ele coloca tudo em ordem. O Senhor te trouxe aqui para dizer: não desista. Porque você está orando é aquele que tudo ouve, que tudo pode, que tudo faz. O Senhor, ele quer se revelar a você através dessa situação que você está vivendo. Em Hebreus 4,16 diz: portanto, cheguemos-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos favor que nos socorre no momento da nossa necessidade. Entrar com confiança no trono da graça de Deus, para que possamos ser socorridos em tempo oportuno. Porque quem ora, ele tem inteligência para pensar, não no nível que todo mundo pensa. Quem ora tem a capacidade de discernir o problema e enxergar onde está a raiz do problema e buscar a solução em oração. Quem ora nunca é decepcionado. E em situações que você colocou a sua fé e a sua confiança no Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Porque a palavra de Deus nos diz que ele também guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. A aliança que Deus tem com você é eterna. Essa aliança não será quebrada se você andar em obediência e em temor ao Senhor. No Salmo 105, versos 7 e 8 diz: Ele é o Senhor nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança por 1000 gerações e da palavra que empenhou. Tudo que Deus falou a teu respeito está de pé. Todas as promessas que Deus fez para você, é nele sim, está de pé, vai se cumprir. Persevera, busca, porque o Deus não é homem para que minta,
Ele falou, já está ali. Alguém está dizendo, Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu do meu problema. Aquele povo de Israel também deveria ter dito isso. Devia ter dito isso. Deus esqueceu de nós. Mais de um século debaixo de escombros, de ruínas, os muros caídos. Muro significa proteção, segurança. E aqueles muros estavam derrubados. Os inimigos já tinham entrado, estavam oprimindo o povo. As portas significa limite, é acesso a quem nós permitimos que entre. E era na porta. Antigamente as portas era onde os juízes julgavam as causas do povo. O povo estava sem segurança, sem proteção e sem a justiça. Quem tinha terra estava dando as suas terras em troca de comida. E quem não tinha mais nada pedia dinheiro emprestado. E se não tivesse o que pagar, os filhos eram levados como escravo. Esse é o cenário de Jerusalém. Mas Deus levanta um homem para trazer esperança. Deus levanta um homem para trazer restituição. Deus levanta um homem para trazer alegria, para trazer o banquete de volta à casa do Pai. Vai ter festa, Aramandarecai, na sua Jerusalém. Deus vai trazer restauração na sua Jerusalém. Deus vai trazer cura na sua Jerusalém. Deus vai restituir tudo que você perdeu. Porque a vontade de Deus é que você prospere. É o Deus dos céus que te fará prosperar. É dele, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele te enriquecerá na sua plenitude espiritual, material. Ai, xarabalabassúria, financeira, emocional. Deus está trazendo prosperidade para a tua vida. A tua empresa terá o maior lucro de todos os tempos, mesmo nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Deus vai fazer a diferença nessa terra de quem serve e quem não serve a Ele, porque todas as promessas de Deus são dele, sim. Aleluia. E Neemias buscou de dia e de noite, não se cansou, perseverou. Aleluia. E no versículo 6, Neemias continua dizendo em sua oração: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e minha casa, e eu e a casa de meu pai, temos pecado. Quando a gente conhece a vida de Neemias, a gente vê que é um homem íntegro, correto. O rei tinha uma admiração por Neemias. Ele dava testemunho da sua fé naquele palácio. Então a gente não vê em nenhum momento Neemias sendo desobediente, Neemias sendo corrupto, mas o amor daquele homem pela sua terra se colocou ali na posição do seu povo, e ele estava dizendo: eu pequei, a casa do meu pai também pecou. Olha o que ele está dizendo: temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a teu servo. Neemias está especificando o pecado. Nós temos o hábito de muitas vezes de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa as multidões de pecados, ou perdoa por palavras, por obras e por pensamentos. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Precisamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu pequei, eu errei, eu cometi isso, eu fiz aquilo, eu entristeci o teu Espírito Santo, eu me afastei da tua presença.
presença. Ah, Senhor, dá nome ao pecado. Porque quando nós abrimos o nosso coração com sinceridade e confessamos os nossos pecados, a palavra de Deus nos diz que Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. E Ele lança do mar do esquecimento, e desses pecados Ele não lembra mais. Mas eu quero lhe dizer que não é porque você errou, que você pecou, que a sua aliança foi quebrada. Porque Deus, Ele tem uma aliança com o seu povo. Ainda que você venha pecar, Ele está de braços abertos, esperando por você, porque você é povo de Deus, é servo de Deus. Aleluia. E muitas vezes nós queremos sim nos esconder, mas lá em Crônica, no 2 Crônica 7,14 disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra, e agora estarão abertos os meus olhos, e atentos meus ouvidos, a oração deste lugar. Aleluia. Deus não desiste de você. Deus te ama com um amor de pai, com o amor que Ele tem por você, é de filho, filho amado. E nessa noite o Senhor está dizendo: fortaleça essa aliança, se arrependa, confesse, porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia. E ali Neemias, ele no capítulo 8 diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: transgredirdes, e eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converterdes a mim, e guardares os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. O Senhor ali em Deuteronômio 28, Ele diz para quem obedece: há muitas bênçãos que correrão atrás de você, mas para aqueles que desobedecem, tem também a maldição. Mas o Senhor nesta noite, Ele olhou para nós e viu que aqui tem muitos intercessores. Aqui tem homens e mulheres que têm uma aliança com Deus. Tem homens e mulheres que têm um coração quebrantado, um coração contrito, um coração ensinável, e não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas está aqui alicerçado, fundamentado na palavra de Deus, e tem vivido as promessas de Deus. Porque em tempo de pandemia, Deus te manteve vivo. Em tempo de escassez, Deus proveu para você, porque é promessa de Deus. No Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se está faltando alegria, se está faltando esperança, se está faltando fé, se está faltando recursos financeiros, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Exercite a sua fé, porque Deus abrirá as comportas do céu e dará o sustento, e trará à existência o que não existe, e enviará o socorro bem presente na hora da angústia, porque a bênção do Senhor tem te alcançado. Aleluia. E para encerrar, no versículo 11, o intercessor, ele não só ora, mas ele também tem atitude, tem ação. E Neemias diz: ah, Senhor, esteja pois atento os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede-me que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Sabe o que Neemias está nos ensinando?
Se você tem orado, se você tem jejuado, se você tem se colocado na brecha por alguém que você tem intercedido, porque você é resposta de oração para alguém. Talvez você esteja sentado do lado de alguém que foi liberto, que foi transformado por causa da sua oração. Porque um intercessor, ele não só ora, mas ele também age. Neemias, ele orou, mas enquanto ele orava, projetos ali foram estabelecidos. Estava tudo pronto, porque quando ele se apresentou diante do rei, o semblante do rei, o rei olhou para ele e viu que o semblante dele estava triste. E o rei quis saber por que ele estava triste. Uma pergunta foi a resposta que Neemias precisava. E quando ele perguntou a Neemias do que ele precisava, e ele já tinha tudo ali na mão. Quando ele perguntou a Neemias o que era que ele ia fazer, quanto tempo ele ia levar, Neemias já estava com tudo pronto. E as portas foram abertas. E Neemias foi para Jerusalém. Porque o Deus dos céus fez ele prosperar em toda a sua caminhada. Mas fique de pé. Eu quero dizer para você que não vai ser fácil, mas Deus é contigo. Porque para nós prosperarmos, vamos precisar passar por algumas etapas. O importante é que você passe pelas etapas, olhando para o autor e consumador da sua fé. Não desistindo da tua família, não desistindo dessa pessoa difícil que você tanto ora, não desistindo do teu casamento, não desistindo de orar pela nossa nação, não desistindo de ser feliz, nem tampouco de fazer os teus felizes. Porque você imagina que não vai ter mais jeito, mas você está orando, você está buscando, e o Deus do céu vos fará prosperar. Neemias passou por muitas oposições, correu risco de vida, mas em nenhum momento ele deixou de trabalhar, deixou de avançar, deixou de orar, deixou de crer. Quanto mais a opressão vinha, mais Neemias trabalhava. Quanto mais os opositores se levantavam, mais Neemias tinha força para se animar e animar os outros. Eu creio que nesta noite Deus está levantando os que estão caídos, dando força para os que estão fracos, levantando ânimo de quem está desanimado. Porque você não vai só andar, você vai correr, porque o Deus do céu fará você prosperar. E aquilo que era humanamente difícil vai se realizar na tua vida de uma maneira sobrenatural. Porque aquela construção que levaria anos para ser concluída, em 52 dias aqueles muros haviam sido terminados em sua construção. Você crê que Deus vai acelerar o processo por amor a ti? Você crê que Deus está movimentando o céu a teu favor? Você crê que você vai ser surpreendido, com a ajuda do céu, naquilo que para você parecia impossível? Recursos virão de onde você não imagina. Você vai ouvir alguém dizer: eu não lhe conheço, mas Deus colocou você no meu coração para interceder. Você não está só, Deus é contigo. Ele disse: eu nunca te deixei, eu nunca te desamparei. A promessa que Ele fez é que você vai estar com Ele, está com você todos os dias da sua vida. E eu gostaria nesta noite que enquanto você adora o Senhor, enquanto você agradece ao Senhor, enquanto você diz a Deus que você quer se envolver, enquanto você diz a Deus que você quer ter empatia pelo irmão, enquanto você diz a Deus que o seu nível de importância não
será mais o mesmo. Que aonde Ele te plantou, você vai transformar o ambiente. Que aonde Ele te colocou, você será luz em meio às trevas. Tu és o rei deste povo. E eu quero perguntar para você: Senhor da nação. você quer conhecer esse Deus extraordinário? Você quer conhecer esse Deus que vai surpreender a tua vida, que vai te abraçar, te perdoar, te limpar? Tu és, ninguém é como Você quer conhecer um Pai nosso Deus. que ama você do jeitinho que você é? Eu quero convidar você que ainda não teve um encontro com Deus, que ainda não conheceu o poder que tem esse Deus, que ainda não se sentiu abraçado por este Deus. Eu quero convidar você, saia do seu lugar, venha até aqui, venha receber a oração, venha ter esse encontro com o Pai. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui que quer que Jesus tenha o governo da sua vida, da sua história? Tem alguém aqui que quer aceitar esse Jesus tão maravilhoso? Esse Jesus que nunca esqueceu de você. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer conhecer a grandeza do amor de Deus? O Senhor está te esperando de braços abertos, porque Ele quer habitar no seu coração. Ele quer que você tenha uma vida plena, uma vida abundante. E você vai experimentar o que a graça tem para te dar. Tem mais alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Vem aqui na frente. Eu quero convidar alguém que precisa se levantar como Neemias se levantou. Alguém que está se sentindo desanimado, fraco. A luta está muito pesada. Você não está sabendo como lidar com essa situação. Venha receber a oração. Deus hoje quer quebrar cadeias, tirar você do cativeiro. Deus quer reconstruir a tua Jerusalém. Deus quer fazer tudo novo. Deus quer fazer tudo novo. Deus quer fazer tudo novo. Saia do seu lugar e venha receber a bênção do Senhor. Tem novidade de Deus neste lugar. Tem bênção de Deus neste lugar. O Senhor vai renovar a tua fé, vai renovar o teu ânimo, vai te dar um combustível para você enfrentar o teu dia a dia. Não com esse pensamento pessimista, não com esse pensamento de derrota, porque Deus está transformando a tua mente. Jesus está transformando o teu pensamento de derrota em pensamento de vitória. Depressão não dominará mais a tua vida. Você não vai mais ter alegria por causa de medicação. A tua alegria virá do céu, virá da presença de Deus na tua vida. Você que precisa de uma cura, você que precisa que algo de Deus aconteça na tua vida, porque você olha para o cenário, é escombros, é ruína, é miséria. Deus vai mudar este cenário, Deus vai mudar essa situação, porque Ele é Deus, Ele é poderoso nos céus e na terra. Não há nada impossível que Ele não possa fazer, não há nada difícil que Ele não possa realizar. Saia do teu lugar, porque a graça de Deus está neste lugar. Não sou eu que estou dizendo que vou fazer, é Deus.
Essa noite é noite de reconstrução, é noite de restituição, é noite do favor de Deus sobre nós, é noite de nós experimentarmos o sobrenatural do Senhor, porque Deus desceu neste lugar para nos abençoar. E tem coisa nova chegando, tem coisa boa chegando. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Mais uma vez, aleluia. Mais uma vez, aleluia. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Aleluia. Grandes coisas estão E nós estamos por vir, vendo, meus irmãos, grandes coisas vão o agir de Deus acontecer nesse neste lugar, lugar. a bênção de Deus nesse lugar, a bênção de Deus na sua vida, a bênção de Deus na vida desses irmãos que estão aqui na frente. O Senhor está fazendo, o Senhor está operando, o Senhor está realizando. Aleluia, aleluia, aleluia. Grandes coisas, Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. aleluia, amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus é bom, aleluia, aleluia. Eu quero perguntar neste momento as vidas que estão aceitando a Jesus, que estão aqui pela primeira vez. Aqui, tem mais alguém? Não, só o irmão aqui. Como é teu nome? José Nilson. Aleluia. Deus? Maravilha. José Nilton Matos. Maravilha. O Espírito de Deus te conduziu aqui para ouvir tudo que fora dito aqui. O cuidado de Deus para com a tua vida. Bênção. Bênção para quem obedece. Deus tem coisas boas para a sua vida, mas é necessário o Senhor obedecer. Tá bom? Nós vamos orar pela sua vida, orar pelas vidas que estão aqui à frente. Eu quero